Olá, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você acompanhar esta série e por nos acompanhar na HCJB. Que você possa também divulgar este ministério. Né? Nós estamos aí trabalhando nessas devocionais, nessa série de devocionais, sobre a parábola do semeador. E o Senhor nos explica, nesta parábola, o Senhor Jesus nos explica quais os solos que são possíveis que a semente possa cair, né? E talvez a gente identifique aí o solo do nosso coração, ouvindo esta parábola, né? Estamos aí com o episódio 5 desta série de devocionais, e hoje nós vamos ler o versículo 7 e o 22. O versículo 7, o Senhor Jesus cita a ocorrência da parábola, e no versículo 22, o Senhor então explica aos seus discípulos a cada situação das parábolas, e o versículo 22, ele explica o versículo 7. O versículo 7 diz assim: outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E aí no versículo 22 o Senhor explica: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Veja, talvez o percentual de sementes que caem neste terreno seja maior do que imaginamos. Porque me parece muito comum ver situações como essa. Né? Um terreno onde caem as sementes, mas tem muita coisa que tira o tempo e a possibilidade da germinação dessa palavra ou dessa semente no coração das pessoas. Por quê? Porque vivemos num tempo onde nós temos muitas preocupações e muitos afazeres. Temos muita coisa que tira o nosso tempo. E, na verdade, acabamos perdendo muito tempo com coisas que não edificam e não acrescentam a nossa vida, nem mesmo espiritual e nem mesmo a nossa vida aqui física e terrena. Né? Muitas vezes as nossas preocupações e as nossas atividades acabam tirando o nosso tempo de comunhão com Deus e de busca do querer de Deus. Então o Senhor explica nessa parábola que, neste versículo 7, que algumas sementes cairão no meio dos espinhos, que vão ficar sufocados e não vão ter ali nutrientes, não vão ter a luminosidade para a fotossíntese daquela planta para que ela possa crescer. E na vida espiritual, ele cita que também é assim, que essas sementes que caem entre os espinhos são aquelas pessoas, aqueles corações que ouvem a palavra, mas as preocupações da vida são maiores do que o benefício da palavra de Deus, aqueles que o têm. Então entende que as preocupações, cuidar dos bens materiais, daquilo que até mesmo Deus deu, para que fosse algo que abençoasse a vida, acaba sendo algo que os tira da presença de Deus e impede que produzam bons frutos. Veja, aquilo que Deus nos dá de bens materiais, aquilo que Deus nos dá são para ser usados também para o nosso bem, também para a obra do Senhor, e nunca podem tomar o espaço de Deus em nossas vidas. Né? De repente eu peço para o Senhor lá uma casa de campo, e daí eu não tenho mais tempo de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão com os meus irmãos, porque daí eu tenho que cuidar daquela casa de campo. Será que é assim que Deus quer? Será que é isso que Deus espera de nós? E ele nos alerta nesse texto para cuidarmos que as riquezas, o trabalho, os bens materiais não tomem o espaço de Deus em nossas vidas. É claro, meus queridos, que algumas vezes nós precisamos ter um trabalho que use lá o nosso tempo, que seja um trabalho por escala, não vamos poder estar sempre como gostaríamos de estar na casa de Deus, em comunhão com os nossos irmãos, e isso é inevitável algumas vezes. Mas algumas vezes nós procuramos eventos e situações e colocamos o momento da presença de Deus, o momento de estar na igreja, o momento de devocional particular nosso, colocamos em segundo plano. E aí não está certo. E aí o Senhor diz que esse é um exemplo de um terreno cheio de espinhos, cheio de outras coisas que sufocam a palavra e a semente do Senhor em nossas vidas. Cuidemos para que isso não aconteça. Mas como que eu vou decidir que isso não vai acontecer na nossa vida? Colocando como prioridade a nossa vida com Deus, como prioridade
a comunhão com o Senhor, a comunhão com os nossos irmãos, os compromissos assumidos com a casa de Deus, os compromissos assumidos com a leitura da palavra, com o estudo do Senhor, da palavra do Senhor. Que Deus possa nos mostrar aquilo que está tirando o nosso tempo, o melhor do nosso tempo, de estarmos buscando a Deus e buscando a sua vontade. Que nós não sejamos esse terreno que passa a ser infértil, porque tem muitos espinhos, existem muitas plantas em volta, muita coisa em volta, que tira o nosso tempo de estarmos em comunhão com o Senhor. E isso você tem que decidir, que o que Deus tem para você está em primeiro lugar em relação ao que você pode ter de oferta aí do que o mundo nos oferece. E lembrando que o que o mundo nos oferece, seja bens materiais, seja riqueza, seja posição social, tudo isso vai ficar, né? E nós temos que ter comunhão com o Senhor e vida íntima com o Senhor para termos um crescimento, porque isso sim será eterno. Que Deus abençoe a sua vida e que nós não sejamos esse terreno cheio de espinhos e cheio de plantações que sufocam a palavra de Deus, que não permitem que a palavra de Deus cresça em nossas vidas e traga bons frutos. Deus abençoe você. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada um dos nossos ouvintes, cada um que nos assiste, que receba do Senhor os teus cuidados, que receba do Senhor o sustento e a tua presença, Senhor Jesus. Nos ajuda a não sermos um terreno infértil à tua palavra, ao teu querer em nossas vidas e aos que vivem conosco. É no teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.